Está no ar, pela Mundial. Programa Universo Pessoal. Apresentação: Sueli Matos e Daniela Aires. Bom dia a todos! Estamos iniciando mais um programa Universo Pessoal. Hoje eu estou aqui com a Daniela, claro, né? Todas as semanas. Sim. E também estou com a Priscila e a Ruana. A gente vai falar sobre constelação familiar. Primeiramente, bom dia, Daniela. Bom dia, eu sou Daniela Aires. Que prazer estar aqui com você de novo, começando esse novo dia. É isso aí. E eu vou pedir então para a Ruana e a Priscila se apresentarem. Tudo bem com vocês? Tudo bem, bom dia. Eu sou a Priscila Silva. Nós somos educadoras emocionais pelo método REMI, né? A gente vai falar um pouquinho desse método. E, na verdade, eu sou engenheira, né? Sou formada em engenharia. Trabalhei 10 anos na minha área, adquiri bastante conhecimento, bastante experiência. Mas, em paralelo, durante esses anos, eu conheci o Grupo Ser, me envolvi muito com o Grupo Ser e participava de todos os cursos, palestras, vivências que a gente fez com a Rosana Rubio, que é a fundadora e orientadora do Grupo Ser, né? E aí a gente foi se descobrindo. Acho que a minha história é muito parecida com a da Ruana. Então, a gente foi descobrindo um outro caminho para nossa vida. A gente foi descobrindo novas paixões nesse mundo da espiritualidade, né? E durante esse tempo, a gente foi se envolvendo cada vez mais. Viramos professoras do Grupo Ser. A gente tem um grupo de estudos da espiritualidade lá. Grupo Ser, inclusive, que é nosso apoiador no programa. Exatamente. Então, a gente tem um grupo de estudos que é gratuito lá no Grupo Ser. E somos também coaches, educadoras emocionais do método REMI, além de sócias proprietárias do grupo Investe Ser, né? Então, hoje a gente trabalha naquilo que a gente ama, graças a todo esse aprendizado desses anos. Que bom! Sejam bem-vindas. Oi, Ruana. Oi, bom dia. Meu nome é Ruana Ribeiro. Por formação, eu sou dentista, ainda atuo um pouco na área, mas como a Priscila falou, nós somos apaixonadas pelo coach, pela educação emocional que nós fazemos na Investe Ser. E além disso tudo, né, que a Priscila já falou um pouquinho que nós fazemos lá, eu sou terapeuta. Então, lá também, no Espaço Ser, né, nós unimos o Grupo Ser e a Investe Ser e criamos o Espaço Ser. Então, lá eu faço as terapias, um pouquinho de floral, reflexologia, um pouquinho de terapia alternativa. Muito bom. Antes da gente entrar no nosso tema de hoje, que é constelação familiar e o método REMI, eu queria que vocês explicassem para quem está ouvindo, porque a gente já conhece, eu e a Sueli, nós já fomos lá no Espaço Ser, adoramos, fomos super bem recebidas, muito bom mesmo o atendimento de vocês, mas quem está ouvindo não sabe o que é o Grupo Ser e o que é o Investe Ser. Então, assim, o Grupo Ser, que a gente anuncia aqui, ele tem atendimentos gratuitos, é isso? Isso, perfeito. Então, no Grupo Ser, a gente trabalha com nós somos um grupo, na verdade, uma filosofia de vida, né? Então, a gente não é uma religião no Grupo Ser. Então, todas as religiões são trabalhadas de maneiras diferentes, com atendimentos gratuitos, né? Com escola da espiritualidade também gratuita. Então, todos estão convidados para conhecer o Grupo Ser. E para ajudar, né, nas despesas do Grupo Ser, para esse grupo se manter, já que é um trabalho sem fins lucrativos, né, a gente criou a Investe Ser. Então, pela Investe Ser, a gente oferece para as pessoas cursos, vivências, encontros. Então, a gente vai falar de algumas coisas. A constelação é uma delas. A gente tem encontros para autoconhecimento, né? Todas as semanas. Então, na verdade, a gente encontrou um meio de fazer o que a gente ama, ajudar as pessoas e ajudar o Grupo Ser, né? Perfeito. Então, vocês uniram as duas atividades no mesmo espaço físico, que, por sinal, é um espaço maravilhoso, um espaço amplo, gostoso, com, assim, riqueza de detalhes em cada cômodo. Gente, vocês vão amar. Eu sou suspeita para falar porque eu amei. Né? Eu também amei. A gente também ama. Então, vamos entrar no nosso tema, senão a gente vai ficar aqui falando sobre o Grupo Ser. É verdade. Que também dá um programa inteiro. Dá um programa inteiro. Vocês já estão convidadas a retornar, tá bom? Ai, que bom. Obrigada. Então, olha só. O que é a constelação familiar de fato? Então, o que acontece, né, na constelação?
Então, a constelação familiar, na verdade, é uma maneira da gente abordar, né, de tornar visível uma dinâmica oculta num sistema familiar, né, dos relacionamentos entre as pessoas da família. Então, na verdade, ela é uma oportunidade de identificar de uma forma consciente o que está acontecendo com aquele sistema familiar, né? Então, a gente consegue resolver alguns conflitos a partir da escolha interna de cada pessoa, né? Daquela pessoa que vai constelar. Então, a gente cria esse movimento interno da pessoa que procura a constelação. E aí, o próprio encontro, ele promove com que a pessoa crie mais recursos, né? Para que ela enxergue a situação sobre um outro ângulo. Então, ela vai ter um olhar mais de compaixão, com mais carinho para aquela situação. Então, na verdade, a gente promove essa mudança de olhar, da percepção, através dessa energia que é manipulada na constelação. Entendi. Bom, numa família, vamos lá, tem o pai, a mãe, tem os filhos, várias coisas estão acontecendo ali e as pessoas não têm consciência disso. Exato. Então, muitas vezes a pessoa, eu, por exemplo, não me dou bem com a minha mãe, né? E eu não sei por quê. Então, a constelação, ela serve para isso? Vocês trazerem a consciência? É isso? Exatamente. Então, muitas vezes, a pessoa, ou ela simplesmente não olha para isso, né? Então, ela fala assim, eu tenho um problema com a minha mãe, mas é difícil a gente olhar para isso para querer resolver, né? A gente olhar de uma forma consciente, que é o que a gente estava falando aqui. Então, a constelação, ela trabalha exatamente isso. Então, vamos olhar para essa situação, né? Vamos entender o que acontece e trabalhar para a gente mudar a sua percepção. Então, não é que a sua mãe vai mudar, né, o seu jeito o jeito dela de tratar com você. Na verdade, você muda a sua percepção, né, em relação ao relacionamento. E aí, a resposta dela vai mudar automaticamente, né? Certo. Quem que é o criador da constelação familiar? Então, quem criou foi um alemão chamado Bert Hellinger. Ele é teólogo, filósofo e psicoterapeuta. Ele trabalha em psicanálise, Então, lá em 1925, mais ou menos, ele criava esculturas vivas e colocava dentro de um sistema. Então, ele criava árvores genealógicas e aí ali ele localizava um bloqueio, né, no fluxo daquela situação. E aí ele localizava e desbloqueava em qualquer membro ou situação que tenha naquela geração daquela família. O que é uma escultura viva? Ele pegava a pessoa e colocava a pessoa ali em pé e aí colocava outras pessoas para simbolizar outros. Como é que funciona essa escultura viva? Então, assim, vamos explicar como funciona a própria constelação, Isso, né? porque o ouvinte às vezes está muito curioso, né? O que acontece dentro de uma sessão de constelação familiar. Eu chego lá e como é que é a constelação, né? Muita gente pergunta, né? O que é isso? É um teatro? É uma encenação? Isso. É uma incorporação, né? Muito parecido com um psicodrama um pouco, mas não é a mesma coisa, né? Tem caminhos diferentes aí. Exatamente. Então, assim, quando a gente fala da constelação, né? É importante primeiro a gente entender que... Eu vou explicar como ela funciona, né? O que acontece no momento. Mas é importante a gente entender assim, a gente trabalha com 3 ordens do amor, né, que se referem aos 3 princípios básicos, que são a necessidade do pertencer, então assim, a pessoa tem que se sentir pertencente àquela família, né? A necessidade do equilíbrio, então é o dar e receber dos relacionamentos, então quanto eu tô dando, quanto eu tô recebendo, e a necessidade da hierarquia, porque muitas vezes as pessoas não ocupam o posto, né, devido, vamos falar assim, naquela família. Certo. Então é a mãe ocupar o lugar da mãe, a filha da filha, então não é uma filha querendo ser a mãe, né? Certo. E qualquer desequilíbrio, né, nesse sistema, em qualquer desequilíbrio em um desses princípios, ele pode causar um emaranhamento, né, naquela família, naquela relação, que causam blocos de dor. Então, é complicado porque a gente pode, de repente, ter sofrimento que a gente não entende, que é o que a gente estava falando no começo, né? Então, a constelação, ela procura justamente trabalhar para harmonizar isso. Tá? Perfeito. E aí, como funciona a constelação, né? Que foi a pergunta que a gente estava falando das esculturas vivas. Sim. Então, assim, quem está constelando escolhe representantes. Então, ele vai escolher aleatoriamente as pessoas que estão ali participando. Então, ele escolhe o representante para cada membro daquele sistema familiar. Quando você diz quem está constelando, é quem está querendo trabalhar alguma questão. Perfeito. Sim. Quem foi procurar a constelação. Certo. E aí tem essa pessoa que foi procurar ajuda para alguma questão dela e tem um grupo que está ali participando também, é isso? Perfeito. Então, assim, tem um grupo, vamos supor,
20 pessoas, né? E aí tem aquela pessoa que foi procurar a constelação e ela vai escolher aleatoriamente para aqueles que concordam em participar como representantes, ela vai escolher os representantes para o sistema familiar dela. Então, ela escolhe a pessoa número 1 para ser o pai, o outro para ser a mãe, e ela vai posicionar ali no meio essas pessoas de acordo como ela enxerga aquele sistema familiar. Certo. É interessante lembrar que essas pessoas que são escolhidas, elas não sabem quem elas estão ali representando, né? Então, a pessoa vai escolher ali a representação. Normalmente, a mediadora, né, a consteladora, a Rosana Rubio, ela pergunta para a pessoa, quem você quer colocar como representante sua mãe? E aí a pessoa vai apontar, ela convida, mas a pessoa não sabe que ela vai representar aquela figura, entendeu? Ela não sabe que vai representar a mãe. Não. E muito menos conhece a família dessa pessoa. Não conhece a mãe, nada. Ela está representando alguém que ela nem sabe quem é e também não tem nenhuma relação com a família. Nossa, mesmo. muito interessante, né? Eu já ouvi dizer que acontecem coisas, eu vou usar um termo, mas eu sei que não é esse termo, tá? Sobrenaturais na constelação. Sim. É o seguinte, o que eu vou pedir? Vou pedir licença agora para vocês, só para a gente passar um recado nos nossos apoiadores, e depois desse recado, eu queria que vocês falassem sobre o método de vocês, que é o método Remy, tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente volta pra gente entrar no método que vocês trabalham na constelação, tudo bem? Ótimo. Então, até daqui a pouquinho. Agora, me contem, meninas, no Investe Ser, a gente está aqui falando sobre constelação familiar, né? Que é uma técnica que se usa em vários lugares, mas no Investe Ser vocês fazem de uma maneira especial. Vocês têm um método próprio, é isso? Isso mesmo. Então, o nosso método, ele é o método Remy. Ele foi criado pela Rosana Rubio, como a Priscila falou. Ela é orientadora e fundadora do Grupo Ser. Ele foi baseado na experiência dela de 34 anos na espiritualidade e também como programadora neurolinguística, coaching, terapeuta sexual, entre todas experiências que ela teve muitas formações e toda a experiência que ela tem em consultório, né, terapias individuais e em grupo, tá? Ela é formada em psicologia, né? Isso. Perfeito. E ela criou esse método, então, que é o método Remy, que vocês usam associadamente à constelação familiar, é isso? Isso, esse método, ele é uma reprogramação emocional, mental e espiritual. Por isso a sigla Remy, que a gente achou muito interessante, Remy, até pela conotação que ele dá de remar, de ir para a frente, né? Verdade. Essa é o que a gente achou mais interessante. E aí ele vai abranger um autoconhecimento, com foco na abordagem e prática. Ele, inclusive, para quem fizer a constelação, nós temos um acompanhamento, que é às segundas-feiras, em autoconhecimento, e fazendo a constelação até as pessoas ganham um desconto para fazer este curso, esse encontro, né, de autoconhecimento, que a gente acha muito importante. É um acompanhamento, né? Exatamente. Super importante. E o legal é assim, esse método Remy, a gente aplica praticamente em tudo, né? É isso que eu ia, inclusive eu ia perguntar, quais as questões que podem ser trabalhadas na constelação com o método Remy? Então, a gente, na verdade, o método Remy, ele dá um plus, né, em relação à constelação tradicional ou sistêmica que a gente chama, porque é importante a gente entender que uma não exclui a outra, né? Certo. Então, a tradicional não é que ela é diferente da nossa, não do é método melhor Remy. ou pior, Isso. né? O Remy, ele é um a mais, justamente porque a gente consegue trabalhar as questões kármicas, né? Sim. Que a constelação tradicional não trata. Então, ela não fala de reencarnação, de vidas passadas, ela fala só de antepassados. Certo. Né? Então, a gente trabalha as questões kármicas. Então, a princípio, a gente sempre aplica a sistêmica, né? A tradicional. E quando a gente identifica casos de karmas familiares, a gente acrescenta as técnicas do método Remy. Certo. Ah, perfeito. Então, a pessoa, com isso, vocês conseguem abranger mais casos, né? Mais problemas, vamos chamar assim, e resolver mais efetivamente, é isso? Isso mesmo. E aí, qual o problema que a gente, né? Qual situação a gente pode trabalhar? Então, aí nós vamos desde relacionamentos simples dentro da família, né? E, como vocês mesmos citaram, mãe, filha, até problemas de relacionamentos mais sérios, até com ex-cônjuges, algumas coisas mais, né, sérias a ser trabalhadas. Sim. Problemas profissionais, financeiros, doenças crônicas, enxaqueca, problemas de infância, problemas até às vezes que as mulheres
trazem na família muito forte de aborto, morte precoce na família, todo tipo de vício. Então, assim, é uma relação muito grande, né? Se a gente for citar aqui, nós vamos ficar o programa inteiro falando tudo que pode ser trabalhado. Bom, né? Mas, basicamente, problemas emocionais, problemas físicos até, né? Sim. Problemas profissionais, problemas de abuso de drogas, vícios, enfim. Então, tudo isso a gente consegue trabalhar com a constelação e o método Remy. Isso mesmo. Perfeito. Ok, e mais uma dúvida, né? São várias dúvidas que eu sei que também é do nosso ouvinte. Quais que são os resultados que nós obtemos com a constelação familiar? O legal é assim, pelo fato da constelação ela tocar, né, em temas muito traumáticos, muito dolorosos, ela ajuda a pessoa a conciliar, né, e a se harmonizar com a sua própria história, né, com a sua própria identidade, de quem ela é, de onde ela veio. E na sessão a gente consegue colocar as pendências em ordem, né? Então a gente procura desbloquear os caminhos. Num primeiro momento, a gente trabalha com os conflitos internos e atuais da família, né? Num segundo momento, a gente trabalha alguns bloqueios de antepassados. E com o método Remy, num terceiro momento, a gente trabalha os karmas familiares. Então, para entender melhor como seria. Então, a gente trabalha as questões de relacionamento entre familiares, né? Que seria esse primeiro momento. Então, uma filha que não se dá bem com a mãe, né? Que a gente falou no começo. Questões trazidas por antepassados. Poderia ser um medo, né? Uma insegurança muito forte, que pode, de repente, vir de um avô, de um bisavô. E questões kármicas relacionadas à família, como repetições, né? De padrões numa mesma família. Então, um exemplo. É uma família onde todas as mulheres, né, elas têm problemas de relacionamento. Então, todas elas têm problemas de relacionamento amoroso e tendem a ficar sozinhas. Certo. Então, a gente trabalha isso também com o método Remy. E o mais legal, né, a gente não está ajudando só aquele membro que foi procurar constelação. A gente ajuda a família toda quando o karma envolve uma família, né? Então, a gente consegue liberar aquela energia para a família toda. Claro, ela precisa trabalhar isso depois, né? É só um primeiro passo. Certo. Mas... E é possível, assim, obter em uma sessão esses resultados ou em várias sessões? Como que é isso? Isso vai depender, né? Então, depende muito do fluxo, né, da energia e do resultado daquela constelação naquele encontro. Certo. Então, se não for forte e adequadamente trabalhado, a gente pode sim estender a 1 ou 2 encontros a mais, tá? E claro, para quem precisar de mais encontros, a gente faz, para resolver uma mesma questão, né? A gente faz, a gente facilita o pagamento, a gente faz um valor diferenciado, porque o nosso intuito é que a pessoa, ela faça, para que ela realmente resolva aquela questão dela, né? Sim. Uma coisa super importante que você falou, que eu acho que é válido destacar, é que uma pessoa que vá lá fazer a constelação familiar, ela beneficia todo o grupo familiar. Então, muitas vezes, a gente fica reclamando, né? Reclama do filho, do marido, da mãe, da avó. Enfim, em vez de ir lá e tomar uma atitude que vai beneficiar você e a família. Então, se a sua família não te apoia, se você tem problemas familiares, não deixa que isso te contamine. Vá lá e vá buscar a sua ajuda. Com isso, você vai conseguir ajudá-los também. Isso é super importante, né? Super. É importante a gente não esperar o movimento do outro, né? Então, a gente tem que... Se a gente percebe aquela questão, a gente precisa fazer um movimento. E como a gente falou no começo, a resposta do outro também vai ser diferente. Por mais que ele não mude, né? Por completo. Perfeito. Sim. Nós vamos pedir para vocês fazerem as suas considerações finais. Antes, a gente vai dar só alguns recados aqui. Isso. Então, quem quiser nos visitar na rede social, eu e Daniela, você vai procurar por Programa Universo Pessoal. E dá uma olhadinha lá no Facebook, no Instagram e no YouTube. Procura por esse nome, Programa Universo Pessoal. E para finalizar, Ruana e Priscila, gostaríamos que vocês deixassem as datas das próximas constelações e os contatos de vocês. As próximas constelações, então, a primeira vai ser dia 25 de maio, às 19h30, que é uma apresentação, que a gente fala um pouquinho da constelação. E aí, 2 dias que se segue, dia 26 e 27, nós fazemos as constelações para quem tiver interessado. Dia 26 às 19h30 e dia 27 das 2 às 18h. Quem tiver interessado, é só entrar em contato pelo 99759-9310.
Perfeito. Mais O alguma coisa? pessoal deve estar super curioso, né, para ir lá participar, enfim. Então, entrem em contato lá para vocês obterem mais informações. Então, só repetindo para vocês, no dia 25 de maio, às 19h30, você tem uma apresentação lá no Investe Ser. As meninas vão tirar todas as suas dúvidas, esclarecer o que é uma constelação antes que a constelação aconteça. E aí, nos dias 26 e 27, vocês têm a constelação propriamente dita. Se a pessoa não quiser ir constelar, eu não estou preparado ainda para resolver essa minha questão, eu quero ir lá só ver como que é. Pode ir lá? Convidadíssima. Ok, maravilha. Muito obrigada, Ruana, obrigada, Priscila, obrigada, Daniela, obrigada a todos, até a semana que vem, Obrigada, então. Muito obrigada pela presença de vocês são sempre bem-vindas, a gente vai reagendar, eu sei que vocês são ocupadas também, mas a gente vai reagendar para a gente falar mais sobre constelação e outras coisas que vocês também oferecem lá no Grupo Ser e no Investe Ser. Com certeza, a gente agradece também, meninas, lembrando que todas as segundas-feiras também a gente tem um encontro de autoconhecimento na Investe Ser, pode ligar nesse mesmo número, 997599310, tá? Todas as segundas-feiras, autoconhecimento. E no Grupo Ser, hoje, a gente vai ter um passe com a energia dos mestres ascensionados às 19h30, tá bom? Ok, obrigada. Até terça, beijo! Você acaba de ouvir pela Mundial programa Universo Pessoal. Apresentação: Sueli Matos e Daniela Aires.